Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A gente vai tratar hoje da reforma administrativa. O texto, atenção, sofreu algumas mudanças, será lido logo mais em comissão no Congresso e propõe algumas alterações no serviço público muito importantes. E o Rodrigo Orengo vai destrinchar esse assunto pra gente. Bom dia para você, Orengo. Muito bom dia, Megali, Ellen, Sheila, bom dia a todos. E há uma mudança importante aí que mexe demais com a reforma administrativa, Megali, porque o grande efeito da reforma, quando foi apresentada pelo governo federal, era tratar dos novos servidores, ou seja, estabelecer uma linha. Daqui para frente vai ser tudo diferente, inclusive a regra da estabilidade, que essa é uma regra que torna muito diferente o serviço público, a esfera pública da esfera privada. A gente acabou de passar por uma grande crise, estamos vivendo reflexo de uma grande crise e muitas empresas, infelizmente, estão tendo que tendo que se reestruturar, estão tendo que demitir. A realidade no setor público é muito diferente, porque há uma legislação que prevê uma proteção do servidor para impedir perseguições políticas, uma série de justificativas, mas a ideia da reforma era transformar o setor público ou deixar o setor público com uma cara mais ligada ao setor privado, né? No momento de crise, por exemplo, poder fazer uma reestruturação, administrar ali as contas públicas, porque hoje é um déficit muito grande. Não há recurso para dar conta de toda a estrutura pública. Qual é a grande mudança, Megali, no texto da reforma? É sobre a estabilidade dos novos servidores. O texto ele foi alterado e se antes previa que os novos servidores não teriam a chamada estabilidade, agora isso foi colocado novamente. Então, a regra da estabilidade mudaria muito pouco. A diferença que a reforma estabelece é que teríamos uma análise de desempenho, mas também que tem ali diversos critérios, o servidor tem que ser analisado por 3 vezes, que não está realmente rendendo o necessário, né, com critérios estabelecidos na reforma, para daí sim poder ser demitido, desligado, a bem do serviço público. Então essa é uma mudança significativa no texto. O texto, de qualquer forma, ele só previa um impacto para novos servidores. Então o impacto ele é muito menor do que o previsto inicialmente. Quando a reforma começou a ser discutida, se falava muito da possibilidade de já alterar regras para os servidores atuais. A reforma também, esse texto que vai ser apresentado hoje numa comissão especial aqui da Câmara, ela prevê o seguinte: aquelas funções que deixam de existir, que esse é um grande problema. Também é uma realidade completamente oposta do setor privado. Por quê, Megali? Algumas funções, elas não existem mais. Quer ver uma? Eu estava até checando aqui no portal Transparência, ainda existem servidores que foram contratados, veja só, como operadores de telex. Ainda existe. O que acontece com esses servidores? Não tem mais a função, acabou. É o avanço aí da tecnologia, avanço dos meios, e aí ele é destinado a outro órgão, não há como demitir esse servidor. Na iniciativa privada, infelizmente, essa função acaba, e aí surgem novas, né? Vão se adaptando. Mas no serviço público ele tem que ser, então, deslocado para outra função, que é o que acontece. A reforma prevê uma indenização para esses servidores. Tem também datilógrafo, que foi contratado, hoje não há mais concursos aí para datilógrafos, também desviado de função. Então a nova reforma prevê uma indenização para aquela função que deixa de existir, e aí o servidor precisa perder o cargo, né? Então, hoje não existe essa previsão, a reforma está colocando. Mas é uma discussão importantíssima, o Congresso Nacional não pode travar esse debate, porque existe aquela janela de oportunidade que a gente vem mencionando, que é até o fim do ano, para discutir reformas estruturantes, complexas. E são debates que são longos, né? Porque se passar de dezembro, não tem como discutir reforma tributária, administrativa, em ano eleitoral. Há um vício do Congresso que sempre quando tem eleição, não se discute esses temas aí mais profundos, mais complexos, então chegou a hora de debater esse assunto, mas a reforma já sofre grandes alterações. Hoje a gente vai ver esse texto sendo apresentado formalmente, viu, Megali? Agora, Orengo, há propostas aqui que atingem diretamente quem está lá no topo do serviço público, né? Magistrados, por exemplo. Porque o parecer prevê a proibição à concessão de férias superiores a 30 dias, adicionais de tempo de serviço, licença-prêmio, também a tal da aposentadoria compulsória, né, como modalidade de punição. O
Cara, agora ele vai ser punido exemplarmente, ele vai ser aposentado com salário integral. Oh, caramba, pobrezinho. Isso valeria para quem adentrasse no serviço público após a aprovação eventual do texto, naturalmente, não para quem está lá agora. E seria um ataque aos tais penduricalhos, Orengo. Tem alguma pegadinha aí? Isso vai passar? Vai ter muita pressão, né, para que esse texto seja alterado. A pressão é enorme, a pressão das corporações, que são muito organizadas em Brasília, que não querem realmente perder, mais do que penduricalhos, Megali, privilégios realmente, são distorções aí que custam muito caro, ainda mais no momento de crise. Veja só, o judiciário hoje, os magistrados, na verdade, eles têm direito a 60 dias de férias. É uma realidade completamente fora aí de qualquer normalidade para quem é o pagador de imposto, né? E aí, além dos magistrados, membros do Ministério Público conseguiram exatamente o mesmo privilégio, né, que é chamado aqui de direito adquirido. E aí eles têm 60 dias de férias, e aí saiu uma resolução recente do Conselho Nacional de Justiça permitindo que os servidores vendam 20 dias de férias. Ou seja, o contribuinte ele tem que pagar para o magistrado tirar 60 dias de férias e depois tem que pagar mais para comprar as férias do magistrado, 20 dias de férias. É um escândalo, e isso precisa ser tratado rapidamente. Fora esse privilégio, existem tantos outros, né? Começando pelos próprios parlamentares, que já ganham mais de 30 mil reais e têm direito ao auxílio residência de mais de 4 mil reais, e diversas verbas e cotas parlamentares que realmente custam muito caro para o contribuinte. Então chegou o momento, é mais do que oportuno discutir esse assunto. E hoje, finalmente, esse texto aí da reforma administrativa vai ser apresentado nessa comissão especial. Deixa eu te pegar de surpresa aqui, Orengo, um assunto que não estava combinado, mas eu sei que você está bem informado sobre tudo. Essa quebra de sigilos do Carlos Bolsonaro, que foi determinada ontem pela Justiça do Rio de Janeiro, é dos sigilos bancário e fiscal. Não incluem os dados telemáticos, as conversas por celular do Carlos Bolsonaro, ou elas entram no pacote também? Não inclui não, viu, Megali? E aqui em Brasília há até expectativa de recursos aqui na capital federal, porque assim, sempre quando há alguma decisão em instância estadual, há sempre a possibilidade de recorrer aqui tribunais superiores. Já vimos em outras situações advogados entrando com ações aqui e processos sendo barrados por tribunais superiores em Brasília, por isso que existe essa expectativa aqui também na capital federal. Sheila, imagina fuçar o celular do Carlos Bolsonaro. Você tem que colocar um escafandro, né? Você tem que colocar aquela roupa radioativo, lá que os caras usavam, Chernobyl, né? Pegar com um material especial ali para o negócio é um material radioativo ali, mas o celular não entrou no pacote, não. Tá certo, Orengo, um abraço para você, bom trabalho e até amanhã. Até amanhã, valeu! Valeu!